causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Entretanto tenho contra ti, Éfeso, que tu abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Somente até aqui. Olhem todos para mim. 5 minutinhos da tua atenção. Eu vou introduzir a mensagem e você vai entender o que Jesus quer dizer conosco aqui nesta noite. Meus irmãos, quando nós vamos ler sobre Apocalipse, nós entendemos que a vinda do Cordeiro, ela vem através de um período de muita dificuldade. A vinda de Cristo, ela acontece quando nós estamos vendo que o nosso mundo, que essa terra está sendo totalmente consumida pelo pecado. Preste atenção. Tanto que Jesus, ele vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 24, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Por quê? Por conta da iniquidade. E pelo fator da iniquidade, nós passamos a entender que o pecado, ou o pecado consciente, é aquilo que faz o nosso amor para com Deus se esfriar. Quando nós sabemos de um determinado erro, ou quando nós nos deixamos levar a algum erro, aquele erro que nós cometemos passa a esfriar a nossa intimidade com Deus. Quem está entendendo isso aqui? Vem comigo, é 5 minutinhos de introdução. E por conta dos nossos pecados e dos nossos erros, a nossa vida espiritual, ela passa a ser atacada. Pelo fato das nossas vidas serem atacadas, diácono, nós passamos agora a ficar aflitos por conta dos ataques. Por quê? Porque todo pecado em que gera em nossas vidas, ele passa a esfriar o nosso amor e deixar a nossa intimidade com Cristo esfriando, a ponto de nós termos medo de chegar até Cristo novamente. Perceba que o poder do pecado é algo tão terrível que quando nós pecamos, nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos impróprios para com Deus. A gente não consegue chegar perto de Cristo. Por quê? Porque a gente tem receio do pecado que a gente comete. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Se olhar para o mosquito, vai perder. Então o pecado vai ser aquilo que vai esfriar a nossa intimidade. E a igreja de Éfeso, que se encontrava ali no livro de Apocalipse, é uma igreja que as características dela é uma igreja que ela faz tudo para Deus. É uma igreja que ela tem conhecimento. Por que é uma igreja que tem conhecimento? Porque para determinar quem é verdadeiro ou quem é falso, pastor, ou apóstolo, ou bispo, ou diácono, ou alguma coisa, precisa de ter uma coisa chamada conhecimento. E a igreja de Éfeso, meu apóstolo, tinha conhecimento. Por quê? Porque quando chegava alguém pregando alguma coisa que era fora da Bíblia, que era fora dos ensinos de Paulo, a igreja de Éfeso olhava e dizia: anátema. Por quê? Porque não foi aquilo que Paulo ensinou, não foi aquilo que Cristo deixou para nós. Então aquilo não pode ser considerado em nossas vidas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dedurar quem está pregando a mentira e começar a mostrar no meio da congregação qual que é a verdade. Essa era a propriedade da igreja de Éfeso. Eles mostravam a verdade na cara. Eles diziam: você está pregando errado, você está dizendo errado, você se comporta errado. Então por causa disso eu vou olhar para você, eu vou desmistificar o teu pecado, mas nós vamos permanecer com a verdade.
Quem está entendendo isso aqui? A igreja de Éfeso era terrível, irmão. Não podia chegar ninguém pregando algum tipo de besteira, que a igreja de Éfeso chegava e dizia: não é assim não. Eles faziam o que Cristo tinha falado para fazer no evangelho, o quê? Denunciar o pecado. Aí no nosso meio a gente encontra muitas das pessoas que falam: não julgueis. Porque se você apontar o dedo para um, 7 vai estar apontado para você. Pode até ser verdade, mas uma coisa é certa, é que Cristo ele deu autoridade para você tirar, aleluia, e denunciar o pecado de alguém que está errado. Se quiser que eu te comprovo, eu te comprovo. Mateus capítulo 7, versículo de número 12, se eu não me engano, que vai dizer para não dar pérola aos porcos e o que é santo aos cães. Como que a gente não dá o que é pérola para os porcos e o que é santo para cães? Simples. Denunciando, analisando, apontando o que está errado. Outro texto que fala em 1 Pedro, quando nós vamos ler 1 Pedro vai nos dizer que nós podemos julgar a vida de alguém. Mas como assim julgar, Natan? 1 Pedro vai dizer que nós possamos julgar através da palavra. Ou seja, se você faz um julgamento que não tem discernimento ou um direcionamento bíblico, o que você está fazendo não é um julgamento para salvação. O que você está fazendo, você está matando a fé do seu próximo. Porque quando Pedro ele fala para julgar, aleluia, através da lei que foi dada para nós, Pedro ele está dizendo: você pode falar qual que é o erro, mas você tem que provar o erro dentro da Bíblia. Por quê? Porque provando o erro dentro da Bíblia, você consegue salvar o teu irmão. E salvando o teu irmão, você amontoa brasas vivas sobre a tua cabeça e perdoa multidões de pecados. Aleluia! Porque quando você consegue tirar o seu irmão do charco de lodo em que ele se encontra, você passa, aleluia, a receber um galardão por causa daquilo. E você passa a ser perdoado por Deus os erros que você tem cometido no seu dia a dia. Calma que você vai entender. Éfeso era terrível porque Éfeso também não só denunciava o pecado, dizia quem era, quem não era, mas Éfeso também, ela era uma igreja top. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, eles odiavam a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? Quando nós vamos olhar, está escrito aqui, ó. Aleluia. Doutrina dos nicolaítas, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 6. Ele vai nos dizer que a igreja de Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas, porque os nicolaítas eles adoravam também outros deuses, e eles comiam ofertas que eram sacrificadas para outros deuses, e existiam pessoas naquele meio que faziam aquilo. Então eles odiavam também o pecado. A igreja de Éfeso era uma igreja que odiava pessoas que cometiam o pecado escancarado de idolatria. Eles não podiam ver alguém adorando outra coisa que eles diziam: opa, aqui não. A igreja de Éfeso era uma igreja que era totalmente centrada para Cristo. Era uma igreja que a doutrina era de Cristo, o jeito de se portar era de Cristo, o jeito em que eles se comportavam era como Cristo. A igreja de Éfeso era uma igreja cristocêntrica. Eles não gostavam de nada que vinha de fora, eles só permaneciam com aquilo que era de Paulo. Só que quando nós vamos ler o versículo 5 de Apocalipse capítulo
número 2, o versículo 5 vai dizer que por mais que a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia tudo para Deus, era uma igreja que odiava o pecado, odiava idolatria, era uma igreja que, a maior igreja ali de Éfeso, da Ásia, era a maior igreja da Ásia, por mais que a igreja de Éfeso tinha todas essas características, no versículo 5, Jesus ele vai olhar para a igreja de Éfeso e vai dizer: eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra você, Éfeso. E o que Jesus tinha contra Éfeso? Jesus tinha contra Éfeso que Éfeso, eles faziam tudo para Deus, mas Éfeso não amava, aleluia, a Deus. Éfeso pregava, aleluia, pregava, cantava, profetizava, mas Éfeso não gostava, aleluia, não amava a Deus. Éfeso fazia tudo para Deus, chegava cedo na igreja, limpava a igreja, aleluia, fazia tudo na igreja, mas quando fazia, não fazia por amor a Deus. Eles faziam porque era só mais um dia de culto, eles faziam porque era mais um domingo, eles faziam porque era só mais um dia de Santa Ceia. Então Jesus começou a olhar para a igreja de Éfeso e dizer: vocês estão fazendo tudo certinho, mas o problema é que vocês fazem certo, mas sente da maneira errada. Eu vou dizer isso daqui para você, e lá vai a primeira aplicação: é que não adianta você vir, aleluia, para o culto de segunda, para o culto de terça, para o culto de quarta, para o culto de quinta, o culto de sexta, sábado e domingo, mas se no culto que você entra, você só entra por entrar, mas não sente nada por Deus. Jesus está dizendo: está na hora de sair desse culto seco, desse culto louco, para começar a entregar adoração com sentimento. Quem é que está entendendo isso aqui? Jesus está dizendo: eu quero adoração, mas não é adoração de qualquer forma. Eu quero adoração, mas eu quero sentimento, eu quero alegria, eu quero felicidade, eu quero prazer na hora em que você for cultuar. Por quê? Porque o teu sentimento é o que chega na narina de Deus como ele. Aleluia, aleluia. Você não entendeu, por isso não deu glória. O teu sentimento é aquilo que chega na narina de Deus e provoca o teu milagre. Sabe por que o milagre não vem? É porque todo dia que tem culto, você vem da mesma maneira e sai da mesma maneira. Mas se hoje você vem adorar, coloca sentimento na tua adoração, porque através dela Jesus vai manifestar o milagre sobre você. Eles faziam tudo, estavam lá, meu diabo. Precisasse, era só chamar no zap de Éfeso que Éfeso atendia. Se precisasse, era só chamar no zap de Éfeso que Éfeso subia monte. Éfeso vinha limpar a igreja. Oh, glória! Se precisar, Éfeso está ali. Só que o problema de Éfeso é que Éfeso é padronizada. O problema de Éfeso é que Éfeso ela é robotizada. E esse é o problema que não pode se encontrar na sua vida. É quando Jesus for olhar para você e dizer: você está robotizado, você está padronizado. Porque muita gente acha que a igreja é uma empresa. Ele pega um cartãozinho, passa pela porta, dá um cheque no cartão ali e está tudo certo. Mal sabe você que Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: eis que se você não voltar para o primeiro amor, ele vai vir contra ti. Não é o diácono Natan que está dizendo, não é a aplicação que eu estou querendo passar para vocês, é somente o que o versículo 5 está nos dizendo. Porque nós estamos tratando a obra de qualquer forma, tratando a obra de qualquer maneira, e está se esquecendo que a obra ela não pode ser feita de forma padronizada.
padronizada. A obra tem que ser feita por causa de amor. Aí eu entro na ministração que eu quero dizer para você. E qual que é, Natan? Eu tenho tempo. De volta para o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque Jesus está olhando para muito Éfeso em 2024 e está dizendo: Éfeso está padronizada, o culto está padronizado, o sentimento está padronizado, aleluia, já virou rotina, está na igreja. E Jesus está dizendo: eu não quero a tua rotina, eu quero o teu coração. Eu não quero a tua rotina, eu quero o teu sentimento. Eu não quero a tua rotina, eu quero que quando você entre no culto, você olhe assim e diga: hoje vai ser o dia em que Deus irá falar através do pregador, vai falar na oportunidade. Eu vou entender a palavra de Deus, aleluia, na minha vida. Fechei a introdução. Vamos para a primeira base. Qual que é o aspecto de alguém que ama? Qual que é o aspecto de alguém que verdadeiramente ama? Essa daqui é para Éfeso voltar mesmo para o primeiro amor. O primeiro aspecto de alguém que verdadeiramente ama é que alguém que ama de verdade, o primeiro sintoma que ele sente quando está se sentindo distante é uma coisa chamada saudade. Diga, saudade. A saudade, ela faz parte de alguém que ama. Por quê? Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E vocês perderam. O amor é uma decisão. Pode ser mais forte, a última vez. O amor é uma decisão. Então alguém que ama não amou porque sentiu, amou porque decidiu. Porque se amar porque se sente, uma hora o sentimento acaba, mas o amor, ele permanece. Por isso que Salomão, ele vai dizer que o amor tudo suporta. Por quê? Porque independente da circunstância, se você verdadeiramente ama, tu vai suportar tudo para permanecer com teu amor. A saudade, ela vem através da distância. E como que a gente sabe que Éfeso está distante? Quando Éfeso, ela está longe, mas não sente saudade. Vai pegar. Quando a gente sabe que alguém está longe de Deus, que não ama a Deus, meu diabo, como que a gente sabe? Quando a gente olha para a vida do indivíduo e vê que ele permanece da mesma. Tem alguém que está comigo na ministração, mas daqui eu estou vendo a gente colhendo mosca. E já era para estar anotando já, Cadinho, que isso aqui é profundo. A saudade, ela é um dos primeiros elementos que acontece. Existe 15 sobre o amor, mas eu vou citar só alguns. Porque alguém que está longe, ela não vai se contentar, aleluia, com a distância. Por quê? Porque a saudade bate. Uma hora ela vai fazer o quê? Vai querer voltar. Então alguém que sai de perto de Deus e vai para longe, a primeira coisa que acontece, se ela não amar a Deus, ela não sente mais saudade de Deus. Ela não quer mais saber de igreja, ela não quer mais saber de culto, ela não quer mais saber de visita, ela não quer mais saber de nada. Por quê? Porque Éfeso parou de amar. Qual que é o segundo elemento de alguém que ama? Alguém que ama sente uma coisa chamada ciúmes. É isso aqui, você vai entender. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Quando nós
vamos definir os ciúmes aqui primeiro, porque a gente aqui não distorcer e dizer, não vou deixar mais o marido sair de casa. Então vamos desmistificar esses ciúmes aqui, porque a Bíblia realmente usa esse termo ciúmes. Os ciúmes que é citado na Bíblia não é um ciúmes possessivo, aquele que você fala é meu, eu não entrego, ninguém toca. Os ciúmes que é citado na Bíblia é um ciúme que é chamado de ciúme cuidadoso. Como assim? Se você sabe que a pessoa ela vai quebrar a cara no futuro e você retém ela por causa daquilo, isso é um ciúmes. Amém ou não amém? Amém. Quando você sabe que, por exemplo, seu marido vai quebrar a cara se ele for sair de carro na madrugada, você não vai deixar? Você está sentindo o quê? Ciúmes. Se você sabe que algo de mal vai acontecer com aquele que está próximo de você, o que você vai sentir para tentar impedir ele? Ciúmes. E o Espírito ele tem esses ciúmes. Por quê? Porque sempre quando o Espírito vai ver que a gente vai ir para pecar, a Bíblia vai dizer que ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele não quer que você vá se relacionar com o pecado. Ele quer que você venha se relacionar com Deus. Por isso que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Por quê? Porque toda vez que você olha para o pecado ou flerta com o pecado, o Espírito Santo está lá para ver e dizer: paz, você não vai por aí não. E a igreja de Éfeso, ela não tinha cuidado pela presença. A igreja de Éfeso não tinha cuidado pelo Espírito Santo. Porque no meio da igreja de Éfeso, havia algumas pessoas que adoravam outros deuses. Eles flertavam com o pecado. E uma das coisas que não pode acontecer nas nossas vidas é a gente começar a flertar com o pecado. E como não flertar com o pecado? Era para realmente estar anotando, porque isso daqui são detalhes cruciais. Como não flertar ou cair no pecado? Primeiro, o pecado ele tem 3 fases. A primeira fase do pecado, o pecado ele afeta a mente. Diga, mente. Diga de novo, mente. Segunda fase do pecado, o pecado afeta o coração. Diga, coração. Terceira fase do pecado, o pecado afeta o seu corpo. Diga, corpo. Por que o pecado ele afeta a nossa mente? Por quê? Porque antes de nós pecarmos, nós pensamos. E quando nós pensamos, tem um negócio que, se eu não me engano, até um ditado popular que vai dizer que a gente não pode deixar os pensamentos descer para o coração. Por que a gente não pode deixar os pensamentos descer para o coração? Porque coração simboliza sentimentos. Ele tem 5 fases, o coração. Ele simboliza 5 coisas. Mas eu vou grifar só a primeira parte, que é o sentimento. Quando nós sentimos algo, qualquer tipo de sentimento, aquilo que nós sentimos vai ser aquilo que nós vamos reagir. Quando você sente raiva, a sua vontade é de dar, sair destruindo tudo. Quando você sente alegria, a sua vontade é de você fazer o quê? Pular, reagir. Então seu sentimento ele domina uma coisa chamada corpo. Por isso que tudo que você pensa desce para o seu coração, você faz com o seu corpo. São 3 fases. Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos, depois nós fazemos. Como que nós vamos nos afastar do pecado então? Primeiro, mudando o pensamento, metanoia. Segundo, mudando, aleluia, os nossos sentidos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Frutos do Espírito Santo é encontrado dentro do coração. E terceiro, santificando o nosso corpo. Aleluia, Salmos capítulo de número 1. Aleluia, se afastando da roda de escarnecedor, se afastando da rodinha de fofoca, da rodinha da calúnia, da rodinha do pecado, da rodinha da bebida, da rodinha do cigarro, porque assim você santifica o teu corpo e permanece na brecha em que Jesus te colocou.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Salmos capítulo 1. Glória a Deus, gravei na cabeça. Capítulo 1. E a outra sobre a metanoia. Romanos capítulo 10. Renovai-vos pela mudança do vosso entendimento. É isso mesmo. Então, para que nós venhamos permanecer no posicionamento em que Deus nos colocou, a gente precisa mudar a nossa. Para nós não sentirmos nada que é pecado e não acabarmos fazendo com as nossas. Esse era o problema de Éfeso. Porque Éfeso não pensava, acabava sentindo, e depois de sentir, eles acabavam Qual que foi o tema que eu apresentei? De volta para o primeiro A. Para você voltar do jeitinho, aleluia, que Jesus quer que você fique, primeiro, mude seus pensamentos. Para você permanecer do jeitinho que Jesus quer, segundo, mude seus sentimentos. Se é sentimento de vingança, de rancor, de mágoa, pode ter certeza que o cheiro que está subindo para o céu não é um cheiro que vai agradar a Deus. O cheiro que está subindo para o céu não é um cheiro que vai, aleluia, fazer Deus saltar de alegria, aleluia. Porque é um cheiro, aleluia, que exala do teu coração, esse cheiro de mágoa, esse cheiro de rancor, ou às vezes nem cheiro tem, porque, aleluia, a vida é totalmente padronizada. Você está manifestando nada no mundo espiritual, e Deus não está fazendo nada na sua vida, por causa justamente, aleluia, do contexto em que você se encontra na sua vida espiritual. Dia de Santa Ceia não é para permanecer da mesma forma. Dia de Santa Ceia é para mudar, aleluia, todo o seu contexto de vida. Outra propriedade do amor. O amor, ele quer permanecer sempre. Alguém entendeu? Eu vou repetir de novo porque tem gente engolindo mosquito. O amor, ele quer sempre estar. Tem gente que falou unido, tem gente que falou junto, tem gente que falou próximo. Todos estão certos. Então alguém que ama é alguém que quer ficar? Pois é, isso mesmo. É ou não é? Pode ir na padaria, mas na padaria ainda está segurando a mãozinha. Vou ir comprar uma bala, eu vou junto, aleluia. Alguém que diga que isso só acontecia na época do namoro. Eu vou dizer o quê? Volte pro primeiro amor, rapaz. Diga que só fazia isso quando estava namorando. A mensagem para você é: volte para o primeiro amor, rapaz. Aleluia, porque eu acho que você está se esquecendo a essência do relacionamento que você tinha. Meu Deus, nos ajuda. Ele quer ficar sempre. E por que você quer ficar distante daquilo que é de Deus? E por que você quer ficar longe dos dias de oração, dos dias de ensino, dos dias que tem culto na tua igreja? O porquê é que você quer ficar longe? Se você ama a Deus, não era para você, aleluia, pegar dia de folga, aleluia, no dia que não tem culto, aleluia. Quando você ama a Deus, você quer permanecer perto dele, você quer estar junto dele, quer andar com ele, quer ficar com ele, quer orar com ele, você quer se comunicar com ele. Alguém que ama ao Senhor é alguém que permanece.
Bora voltar, Éfeso, vamos voltar, Éfeso, vamos voltar, Éfeso, porque eu acho que você se distanciou no meio da sua caminhada, Éfeso. Bora voltar, Éfeso, por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo na tua caminhada, mas eu acho que você perdeu o teu primeiro amor. Eu acho que você perdeu o teu primeiro amor. Terceiro efeito. Terceiro? Me perdi. É o quarto efeito. Quarto efeito do amor. Alguém que ama gosta de comer. Olha, essa aqui vai pegar em muita gente. Porque tem muita gente que diz que ama, mas na hora que vai, nós vamos. Como fala o povo, na hora do vamos ver, dorme separado. Não gosta de ficar no mesmo cômodo, porque diz que quando fica no mesmo cômodo sente agonia ou repulsa. Que mistério é esse aí, rapaz? Se você ama, não é para você estar ficando separado. Se você ama, é para você estar junto, rapaz. Diz que ama, mas na hora que chega os amiguinhos, essa daqui é pra mim. Diz que ama, mas na hora que chega as amizades, dá atenção para todo mundo da rodinha, esquece do. Ou pior, tem gente que diz que ama, mas quando chega os amigos, despreza o cônjuge como se fosse um saco de lixo. Jesus está dizendo, está na hora de voltar ao primeiro amor, rapaz. Está na hora de voltar, aleluia, a amar aquele que está próximo de você, porque eu nunca vi alguém amar outra pessoa, aleluia, e tratar outra pessoa como se fosse ninguém perto de outros. E Jesus está dizendo, se você me ama, é para falar de mim na faculdade, é para falar de mim na escola, é para falar de mim no trabalho, é para falar de mim na igreja, é para falar de mim com os amigos. Ai, fixe de pé, meu Deus! Oh, glória! A palavra, Jesus! Olha aí! Se vocês quiserem que eu continue, eu continuo. Glória! Vou falar os 5 então, que eu já estou treinando para a imersão que vai ter. Oh, glória! Tem 15, eu vou falar só 5 para não falar o esforço todo, meu apóstolo. Mas isso aqui é só uma introduçãozinha do que vai ter na imersão. Vou marcar a data ainda com o apóstolo. Glória a Deus. Quinto sentido de alguém que ama. Alguém que ama gosta de presente. Meu Deus! Oh, glória! Pois é, Éfeso. Deus está vendo que você se esqueceu, aleluia, de agradar quem merece ser agradado. Deus está vendo, Éfeso, que você está se esquecendo de agradar para quem é para ser agradado. Porque eu nunca vi alguém dizer que ama, mas nem a florzinha que encontra na calçada consegue dar para o próximo. É, meu diabo. Tem gente que ama, mas nem o chocolate depois do trabalho quer entregar. Olha aí, ó. Pega esse crente aí, Jesus. Mas aí, meu apóstolo, para tudo tem limite, né? Pode dar o chocolate, mas o cartão não pode não. Oh, glória! É verdade, Jesus. E o que você está presenteando a Deus? Como que você está presenteando a Deus? O melhor e o maior presente que Deus mais ama e que é citado na Bíblia, Deus ama sacrifício. Você que deixou de jejuar, eu acho que você não está amando muito a Deus não. Você que deixou de orar, eu acho que você não está amando muito a Deus não. Deus, ele também ama uma coisa
é chamado obediência. E o maior presente que nós possamos dar para Deus é um negócio chamado adoração. Então, se você não adora a Deus, pode ter certeza, esquece. Aleluia, você não ama a Deus, por quê? Porque nem presentear a Deus com teu sentimento de adoração você presenteia. Aleluia, aí fica no culto com a boca fechada. Em casa não quer colocar louvor, em casa não quer louvar, em casa não quer ler Bíblia, em casa não quer orar. E como é que você quer que Deus venha ter responsabilidade com você, se nem responsabilidade com Deus você tem? Quem está entendendo isso aqui? Bote a mão sobre o teu peito. Só 5, meu apóstolo. Só 5. Pronto. Quem quiser saber do resto, vem para a imersão. Tem mais 10 tópicos aqui. E aqui, ó. Cada reunião lotado. A revela. Só da revela que vai ter nas imersões aí. Glória. Eu creio. Isso aqui é só a introdução realmente, porque vai ter outros assuntos também que nós vamos falar sobre a graça e o caminhar de Cristo aqui na terra. Estamos planejando 2 horas. Só de revela, traga caderno e caneta. Porque quem não anotou hoje, eu vou dizer, eu acho que você não perdeu porque você está aqui, mas você deixou de ganhar. Pronto, assista o vídeo no YouTube. Ali, ó, volta, anota tudo certinho e fala: opa, essa mensagem eu perco. Existe em Éfeso, em nosso meio, que deixou de amar Deus porque não entende o que é amor, não entende como funciona a graça. Se você se encontra do jeito que Éfeso se encontrava, a mensagem que eu digo para você é: volte para o primeiro amor. Você que não tem saudade de Deus, você que não tem, você olha assim e fala: Natan, eu vou para o culto, mas não é a mesma coisa, eu queria ficar em casa. Você que perdeu a tua saudade, a mensagem para você é: volte para o primeiro amor. Você que não fala mais com Deus, deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de ter Bíblia, aleluia, todo tipo de ação que você toma, você não pergunta mais para Deus, porque Deus não anda mais junto de você. Aleluia, a mensagem que eu tenho para dizer para você nessa noite é: volte para o primeiro amor. No dia de Santa Ceia como esse, nós ceiamos com quem nós amamos, nós comemos com quem nós gostamos, nós compartilhamos com quem nós sentimos. E num dia de ceia como esse, você veio sem ter nenhum sentimento por Deus, volte para o primeiro amor, porque Jesus na porta bate, e aquele que abrir, ele ceará contigo e você ceará com ele. Ele habitará em teu coração e morará contigo. Você terá uma intimidade diferenciada com o Senhor. A tua intimidade com Deus será diferente nessa terra. Quem entendeu essa ministração? Vamos orar agora. Agora sim, pode colocar a mão sobre o peito. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém aqui para Jesus? Ô glória, antes de fazer, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, quer reconciliar com Jesus? Entendeu essa mensagem sobre reconciliação? Alguém aqui no nosso meio? Natan, eu estou fraco. Natan, não estou conseguindo. Natan, não sinto mais saudade, não converso mais com Deus, nem mais adoro Ele. Tem alguém aqui? Pois é. A mensagem hoje foi para tocar mesmo no coração. Tem alguém aqui? Ninguém. 5 segundos e nós vamos orar. 1, 2. Você que está com a sua intimidade quebrada. Você que está sentindo que não é mais a mesma coisa com Deus. 3. Você que está vendo, aleluia, que a situação não tem mais como reverter porque Jesus não está na tua vida. 4. Você que está olhando e está dizendo:
que precisa mesmo de Jesus, você sabe que depois dessa ministração você não ama mais a Deus e não tem como mais receber nada de Deus se você não ama Ele. Você que entendeu essa mensagem, eu peço que você venha até aqui à frente, eu vou orar por você. O apóstolo, aleluia, vai me ajudar aqui nesse mistério. Nós vamos orar por você e pela tua vida, crendo que o teu amor será restaurado com Deus. 4,25. Alguém aqui nesse meio que aceita Jesus? Alguém aqui entendeu essa mensagem? Ninguém? 4,50. 4,75. Você mesmo que está com a intimidade quebrada. Eu acabei de desmistificar o amor. Você sabe que você não ama Jesus. É contigo mesmo. 4,76. 4,77. Ah, hoje tem. 4,78. Ninguém? 4,90. O apóstolo já apagou a luz, é para orar mesmo, é daqui para oração. 4,85. Você sabe que a tua intimidade está quebrada. É contigo mesmo, pode vir até aqui. Eu não mordo, ninguém morde. Não é vergonha querer restaurar o seu relacionamento com Jesus. Pode vir até aqui à frente. Não é vergonha. 1, 2, mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Bate palma para Jesus, igreja. 3, 4, mais alguém? Namada calabada, racia, cabanai. Rebada, subicomana, barracia. Lamando que me na bacia, na barracia. Meu apóstolo, me ajuda aqui, meu apóstolo. Rebasse, camanava, subicomana. É contigo mesmo, mais ninguém? Rebacia. Lamadora, barra, subicamanácia. 4 pessoas para restaurar a intimidade com Jesus. Não é motivo de vergonha, não é motivo de desprezo, não é motivo, aleluia, de apontar de dedo. Na verdade, o que vocês estão fazendo aqui é motivo de honra. Por quê? Porque quem realmente, aleluia, quer restaurar a intimidade com Cristo sabe que alguém com intimidade restaurada com Ele é diferente. Alguém com intimidade restaurada com Deus, aleluia, é outra coisa. Aleluia, o inimigo não toca mais. Aleluia, o efeito do adversário está sendo quebrado nessa noite. Eu estou profetizando na vida de vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, mas o efeito do inimigo que, aleluia, ele tinha colocado sobre a vida de vocês está sendo quebrado nessa noite. Aleluia, porque hoje eu estou sentindo a autoridade de dizer para vocês que o amor que vocês perderam, aleluia, através da decisão de amar Jesus, e através da decisão de reconciliar com Ele e permanecer na graça, vai restaurar, aleluia, vai restaurar, aleluia, o sentimento, vai restaurar a decisão, vai restaurar as ações que você tinha para com Ele, aleluia. Olhem para mim, nas 4. Intimidade restaurada. Alguém que ama é alguém que suporta. Alguém que ama é alguém que aguenta. Para permanecer com Cristo, tem que amar. Por quê? Porque nós nunca dissemos que ser crente é florzinha. Às vezes é briga que acontece dentro de casa, briga com namorado, marido, briga na família, briga no trabalho. E às vezes a gente olha até assim e diz: eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não estou mais aguentando. Só que uma coisa que eu digo para vocês é: se vocês realmente amam Jesus, pode vir calúnia, pode vir briga, pode vir difamação, pode vir dificuldade na vida, obstáculo, pode vir decepção, porque vai vir decepção, pode vir qualquer tipo de situação, mas quem ama permanece. Venham para a imersão, vocês vão aprender a ser crente na imersão.
decisão. Amar é decidir. Porque se você vive por sentimento, você se frustra por sentimento. Mas se você vive por amor, você permanece por amor. Quero dizer para você, terra, circunstância não pode impedir. Circunstância não pode te fazer parar. Hoje é dia de ceia. E uma coisa que Deus fala é no dia de ceia, é um negócio chamado comunhão. Comunhão é estar sempre junto, independente da circunstância. Porque muitas das vezes alguém... Você acredita numa coisa? Que a maioria das calúnias não vem de fora? A gente acha que a calúnia vai vir do amigo, mas na verdade a calúnia vem dos pais, a calúnia vem dos irmãos, a calúnia vem até mesmo dos filhos. Mas circunstância não pode impedir. Bispa, dá um abração. A oração que você faz em lágrima, Deus vai compensar você em público. A oração dessa mulher, aleluia, que ela fizer nesse momento, aleluia, creia que Jesus vai te encontrar e vai responder, aleluia, a tua necessidade nesse momento. Jesus está dizendo, chega, está na hora de permanecer na graça, está na hora de permanecer no amor, porque Jesus está dizendo, circunstância não pode impedir. Olha para mim, Deus. Sentimento, ansiedade, não pode te fazer. Abraça ela, bispa. Jesus já tocou. Calma, meu apóstolo, já vou entregar. Não pode te fazer querer desistir de Cristo. Por quê? Porque Elias, até mesmo um profeta, sentiu agonia. Até mesmo um profeta sentiu, aleluia, uma dor em seu peito, em seu coração. Ele se escondeu na caverna, mas Jesus foi buscar ele na caverna. E ele entendeu que ele precisa permanecer para receber a vitória. E qualquer mensagem pode estar na caverna, mas Jesus hoje te buscou na caverna para dizer para você, aleluia, sai para fora, Elias, sai para fora, Elias. Por quê? Porque quando você sai, você vai entender o propósito que Deus tem para você. Você vai entender o propósito que Deus tem na tua vida. Só não deixa que o sentimento venha impedir a promessa, o propósito e o teu caminhar com Deus. Olha para mim, terra. Você mesmo, terra. Olha para mim. Tu. Independente do fardo, independente do saco de cimento que você pode estar carregando nas tuas costas, não importa o peso, não importa a dor, tem que permanecer. Por quê? Porque amar é decidir. Se decidiu ficar com Cristo, aguenta. Não é chave de casa não, irmão. Quando Jesus trabalha é assim mesmo. Permaneça com Deus, filho. Pode ser pesado, a circunstância pode ser difícil, pode ser complexo, mas Jesus, abraça ela, bispa, que ela está chorando também. Estenda sua mão até aqui. Direcionamento de Deus tem que ficar ligado no toque. Todo tipo de fardo pesado, todo tipo de seta que essa menina carrega, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Todo tipo de seta inflamada que o inimigo lança
divina, em nome do Senhor Jesus. É uma ordem que todo mal sai por terra, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, reveste a tua filha. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor, que nenhum mal, Senhor, venha atingir a vida da tua filha, mas que o teu poder, que as tuas armaduras venha estar revestindo ela, Senhor. Reveste, Senhor, ela com poder. Reveste, Senhor, ela, Pai, aleluia, Senhor, com autoridade, para que quando alguma coisa acontecer na casa dela, ela repreender, aleluia, todo tipo de mal que se encontra lá na casa dela, em nome de Jesus. Abarra subcomanácia, todo tipo de mal que se encontra lá, em nome do Senhor Jesus, bata de retirada, uma ordem no mundo espiritual. Todo mal que está escondido lá naquela casa, em nome de Jesus, bata de retirada. Deus, reveste a tua filha. Qualquer tipo, Senhor, de olhar de inveja, qualquer tipo, Senhor, de oração contrária, em nome de Jesus, cai por terra. Espírito Santo da verdade. Meu Deus! Eu já vou entregar. Só um direcionamento. Já aceitou Jesus alguma vez? Uma coisa que eu digo para ti: quando nós aceitamos a Jesus, Jesus, ele tem que fazer parte de tudo em que nós fizemos. Quando nós amamos realmente a Cristo, por mais que venham alguns tipos de circunstâncias, a gente também tem que ter a nossa decisão. A gente nunca pode depender de uma pessoa ao nosso lado. Eu só vou para o culto se ele for. Eu só vou para o culto se ela for. Uma coisa eu digo para você: isso aqui é um fato na vida de todo crente, todo cristão. É que quando nós amamos alguém, não importa quem está do nosso lado, não importa quem tenta nos impedir ou a circunstância que tenta nos impedir, alguém que ama é alguém que decide ir de encontro, independente da forma. Abraça ela que ela está chorando, bispa. Glória a Deus, Com a bispa abraçando a sua vida, eu quero dizer para você ainda: não dependa, aleluia, de pessoas para poder te trazer a presença de Deus. Por quê? Porque salvação é individual. E se você for precisar de alguém para chegar até aqui, pode ter certeza que uma hora a salvação você perde. Jesus está dizendo para você, filha, aleluia, está na hora de decidir sozinha. Você vir para a casa do Pai, para Ele poder sustentar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Chega! Isso daqui não serve só para quem veio até aqui na frente, não. Isso aqui serve para todo mundo aqui na vida da igreja, e até mesmo para a minha vida. Se você realmente ama, vai decidir, vai querer vir, vai querer adorar, vai querer glorificar, vai querer, aleluia, a providência de Deus sobre a tua vida. Pode rodar a música, meu apóstolo. Estenda a sua mão aqui, vamos orar pela vida delas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, aleluia, Senhor. Nós estamos, Pai, aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, e essas 4 pessoas, Senhor, vieram aqui, Senhor, porque sentiram, Pai, que a sua intimidade estava fraca. Ah, Espírito
Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, Senhor. Visita o coração de cada uma delas, Senhor. Capacita, Pai, a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Ô Josi, em nome de Jesus, Josi. Aleluia, Josiane. Abraça a terra aqui. Eita. Se quiser ter, aleluia. Se for batismo com o Espírito Santo, pode falar em línguas mesmo. Pode profetizar aí, bispo. Batismo com o Espírito Santo aqui. Se Jesus falar, hoje vai ter também. Em nome do Senhor Jesus, Pai, capacita a vida dela, Senhor. Capacita a vida das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Amada calabada, subcomanácia. Amada calabada, subcomanácia. Amada calabada, subcomanácia. Amada calabada, subcomanácia. Em nome do Senhor Jesus, isso mesmo. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus resolver.
Glória a Deus. Olha para mim, Gabriel. Você entendeu a ministração? Você entendeu o que é amor? Entendeu mesmo? Porque para ser crente precisa de ter amor. Para permanecer com Jesus precisa de ter amor. Porque, como eu disse para jovens, vai aparecer obstáculos sim. Não vim aqui dizer que tu vai ser florzinha de Jesus. Vim aqui dizer que para ser crente precisa de amor e decisão para permanecer com Jesus. As situações vão ser difíceis, mas o mais interessante de tudo isso é que por mais que seja difícil, Jesus está em todas essas situações, nos consolando, nos direcionando e nos ensinando. Porque no mundo e com as amizades aí afora, que não tem Jesus, eles não ensinam nada. E quando ensina é para você cair. Eles não acompanham você. Pode acontecer qualquer tipo de imprevisto. Pode ter certeza, quando você for ligar, você ainda vai receber uma ligação recusada. O mundo é assim. Mas com Jesus não tem ligação recusada. Com Jesus não tem ensino frágil. Com Jesus tem consolo, tem companhia, tem paz e tem felicidade. Mas para isso você precisa de amar Jesus e decidir: eu vou largar tudo, mas eu vou permanecer com Ele. Você tem certeza da tua decisão mesmo, Gabriel? Porque eu não vim emocionado. Se for por sentimento, não vai, pode voltar. Mas se você quiser Jesus mesmo, se for uma decisão, aceita mesmo? A igreja vai ser testemunha. Você aceita Jesus, Gabriel? Sim. Bate palma para Jesus. Permanecer, Gabriel. Permanecer. Ame. Vou marcar a data com o apóstolo na imersão. Vocês vão entender sobre o amor. Na bispa, como é da sua família, vem aqui também interceder. Aí fica o diácono e a senhora. Pai, em nome do Senhor Jesus, receba a vida agora do Gabriel em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ele decidiu com a sua própria vontade de estar, Senhor, aceitando, Pai, a tua palavra, de estar aceitando, Senhor, aleluia, o teu direcionamento, de estar aceitando a Cristo, Pai, em sua vida. Ele decidiu. Então, por isso, a oração nesse momento é: cobre, reveste, consola, da alegria, da felicidade, da paz, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração nesse momento. Cobre com teu sangue. Cobre o Senhor, aleluia, Pai, com a tua graça. Cobre o Senhor com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Reveste, Pai, a vida, Pai, do Gabriel nesse momento, Senhor. Todo tipo, Pai, de pecado que ele cometia, hoje ele vai achar suficiência na tua palavra, na tua presença. Hoje o Gabriel encontra suficiência. Suficiência, Senhor, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Espírito Santo da verdade, toda a família, venha. Vem aqui abraçar o Gabriel. A família, pode vir, pode vir. Nesse momento, a oração agora não é só do diácono Éder, não é só, aleluia, do diácono Natan, mas agora a oração é da família, a oração é da família.
não está entregando pela vida do Gabriel. Vai ser essas lágrimas que vai sustentar o ministério dele. Vai ser essas lágrimas que vai sustentar a caminhada dele no Evangelho. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, reveste, consola, em nome do Senhor Jesus, a tua presença, aleluia, que vem acompanhar Gabriel em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se o coração dele está aberto realmente, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, na sube como a nascia, em nome de Jesus, se o coração do teu filho está realmente aberto, Senhor, para te receber, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, batiza ele com a tua presença. Batiza ele, Senhor, com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Batiza, Pai, com a tua presença. Na vassoura camará, subcomanância. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Espírito Santo da verdade. Camará, subcomanância. Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Que neste momento, Senhor, a vida do teu filho venha estar sendo coberta pela tua presença, Espírito Santo. Venha estar sendo coberta pela tua graça, Espírito Santo. Todo tipo de espírito maligno que tentava impedir a vida dele, pela autoridade do nome de Jesus, já caiu por terra. Agora essa casa é a habitação do Espírito. É a habitação da presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete aqui comigo, Gabriel. Eu aceito. Eu aceito A Cristo. a Cristo Como meu único e suficiente como meu único e suficiente Salvador Salvador da minha vida e da minha alma. minha vida da minha alma. Andarei Andarei conforme a tua palavra conforme a tua palavra e aprenderei e aprenderei conforme me for ensinado. conforme foi ensinado. E a igreja bate palma e dá glória para Jesus. Melhor escolha de cada um de vocês. Meu apóstolo, eu passei muito do tempo, agredi o relógio, mas vem aqui, meu apóstolo. Sai de tua terra, ó filho meu, eu te mostrarei